Imagine acordar numa manhã comum. Nada parece diferente. O quarto é o mesmo. A luz atravessa a janela da mesma forma. O mundo continua funcionando. Mas algo está errado. Você tenta se mover e percebe que seu corpo não responde como antes. Você tenta falar, mas sua voz já não é compreendida. Do outro lado da porta batem. Você vai se atrasar para o trabalho. O chefe já perguntou por você. Por que você não responde? E você tenta explicar. Tenta dizer que ainda está ali, que ainda é você. Mas o mundo não escuta. O mundo só quer que você produza. Você não mudou por dentro, mas por fora tornou-se algo inconveniente, algo inútil, algo que precisa ser escondido. E então você entende. Talvez você sempre tenha sido isso, só nunca tinha percebido. Essa é a sensação que atravessa a obra de Franz Kafka. Não é apenas a história de um homem que vira inseto. É a história de um homem que descobre o que sempre foi aos olhos do mundo. Praga, início do século XX. Um jovem judeu, tímido, dividido entre culturas, esmagado por expectativas familiares e sociais, escreve de madrugada, enquanto a cidade dorme. Ele trabalha durante o dia analisando relatórios de acidentes industriais. À noite, escreve sobre o acidente maior, o de estar vivo. Ele sente que não pertence. Não pertence à cultura alemã, não pertence à cultura tcheca, não pertence plenamente à tradição judaica, não pertence ao próprio pai. E dessa fratura nasce sua literatura. Kafka não escreve sobre monstros. Ele escreve sobre a normalidade e mostra que a normalidade é o verdadeiro pesadelo. Em 1912, numa única noite febril de escrita, Kafka inicia uma obra que atravessaria o século: A Metamorfose. Ele mesmo descreveu aquela madrugada como um momento quase sobrenatural, como se a história tivesse se escrito sozinha. Mas nada surge do nada. A metamorfose de Gregor Samsa é a metamorfose do próprio Kafka. É o filho esmagado pelo pai. É o trabalhador esmagado pelo sistema. É o homem esmagado por expectativas. É o indivíduo esmagado pela culpa. Antes de escrever sobre um caixeiro viajante transformado em inseto, Kafka já se sentia reduzido. Reduzido diante do pai, reduzido diante do trabalho, reduzido diante do amor, reduzido diante da própria existência. Sua obra não nasce da imaginação, nasce da sensação. E a sensação é esta: a de que o mundo exige que você seja útil.
E se você não for, deixa de ser humano. Agora eu pergunto a você: e se você acordasse amanhã e percebesse que tudo aquilo que sustenta sua identidade, seu trabalho, sua utilidade, seu papel social, sua máscara, fosse retirado, quem você seria? Seria ainda amado? Seria ainda visto? Ou seria apenas um corpo inconveniente atrás de uma porta fechada? Você está no Mucambo, um canal dedicado à filosofia e à psicologia. Eu sou Erivaldo de Melo, voz humana e natural. Muito obrigado por estar aqui. Antes de mergulharmos profundamente nesse episódio sobre Franz Kafka, quero lhe pedir humildemente que se inscreva no canal, curta o vídeo, deixe seu comentário e compartilhe com mais alguém que aprecia esse tipo de conteúdo. Quando Gregor Samsa despertou certa manhã de sonhos intranquilos, encontrou-se em sua cama metamorfoseado num inseto monstruoso. Canal Mucambo. Quem tem ouvidos, ouça. Franz Kafka nasceu em 3 de julho de 1883 em Praga, então parte do Império Austro-Húngaro. Praga não era apenas uma cidade, era uma tensão viva, era uma cidade dividida. Alemães dominantes, tchecos nacionalistas, judeus tentando sobreviver entre ambos. Kafka nasceu judeu, falava alemão, vivia entre tchecos. Desde o nascimento, ele já era estrangeiro. Esse deslocamento cultural marca toda a sua obra. Ele nunca pertenceu totalmente a lugar algum. E talvez seja por isso que seus personagens também nunca pertencem. O pai, Hermann Kafka, era um comerciante forte, autoritário, prático. Franz era o oposto, sensível, magro, silencioso, observador. A tensão entre os dois mudou o universo kafkiano. Anos depois, Kafka escreveria a famosa Carta ao Pai, um documento devastador, onde expõe o medo, a humilhação e a sensação de insignificância diante da figura paterna. Ali nasce o tema central: culpa sem crime. O pai não precisava acusar. A simples presença dele já era condenação. Kafka era uma criança introspectiva. Estudou em escolas alemãs. Brilhante aluno. Interessava-se por literatura desde cedo. Leu Goethe, Flaubert, Dostoiévski, Kierkegaard. A influência de Fyodor Dostoiévski é particularmente visível no tema da culpa. Mas Kafka radicaliza. Em Dostoiévski, há crime. Em Kafka, há apenas acusação difusa. Kafka estudou direito na Universidade Alemã de Praga. Não por paixão, mas por pragmatismo. Trabalhou em companhias de seguros. Ironia profunda.
passava o dia analisando acidentes de trabalho. À noite escrevia sobre acidentes existenciais. Sua rotina era exaustiva. Dormia pouco, escrevia de madrugada. Ele acreditava que escrever era sua única justificativa para existir. Kafka tinha relação conflituosa com o próprio corpo. Sentia-se fraco, inadequado, impotente. Essa sensação aparece com brutal clareza em A Metamorfose. Mas ainda não chegamos lá. Primeiro precisamos entender. Kafka já se sentia um inseto muito antes de escrever sobre um. Em 1912, numa madrugada entre 17 e 18 de novembro, em Praga, Franz Kafka escreve quase de uma só vez aquela que se tornaria uma das obras mais perturbadoras do século XX. Ele tinha 29 anos, morava ainda com os pais, trabalhava numa companhia de seguros, estava noivo e profundamente dividido entre o desejo de casar e o pavor de perder sua solidão criativa. Ele escreve febrilmente, e então surge a frase mais brutal da literatura moderna. Quando Gregor Samsa despertou certa manhã de sonhos intranquilos, encontrou-se em sua cama metamorfoseado num inseto monstruoso. Sem explicação, sem transição, sem causa, a transformação já aconteceu, e isso é essencial. Kafka não quer explicar por que o homem virou inseto, porque a pergunta não é por quê, a pergunta é por que nos espantamos. Gregor não grita, não entra em pânico. Ele pensa no trabalho. Ele pensa que vai se atrasar. Ele se preocupa com o chefe. Ele calcula o horário de trem. A tragédia não é a transformação. A tragédia é a naturalidade. É o fato de que, mesmo transformado em algo grotesco, sua primeira angústia é profissional. Kafka está dizendo algo devastador. O homem moderno não se reconhece mais como humano. Ele se reconhece como função. Gregor não pergunta quem sou eu agora. Ele pergunta como vou trabalhar assim. Todo o conto acontece praticamente dentro de um quarto. O quarto é pequeno, fechado, com portas trancadas. É útero, é cela, é consciência. Gregor já vivia preso antes da metamorfose. Preso à dívida dos pais, preso à obrigação de sustentar a família, preso ao trabalho que odiava, preso à expectativa de sucesso. A transformação apenas tornou visível a prisão que já existia. Kafka nunca define a espécie. Isso é proposital. Não importa qual inseto, importa o que representa. O inseto é o ser repulsivo, o ser que deve ser escondido, o ser que causa vergonha, o ser que não produz, o ser descartável.
Gregor era amado enquanto sustentava a casa. Quando deixa de ser útil, ele deixa de ser filho. A família não tenta entender, não tenta acolher. Eles toleram, depois evitam, depois se irritam, depois desejam que ele desapareça. Aqui Kafka revela uma das verdades mais cruéis: o amor condicionado pela utilidade. O pai, figura central na vida de Kafka, reaparece simbolicamente. O pai de Gregor não apenas o rejeita, ele o ataca. Há uma cena brutal. O pai arremessa maçãs contra o corpo do filho inseto. Uma delas crava em suas costas. Apodrece ali. Essa maçã é símbolo, é culpa, é marca permanente, é pecado sem crime, é a ferida que nunca cicatriza. Assim como a relação de Kafka com seu próprio pai. Se trouxermos Carl Jung para a análise, Gregor é a sombra reprimida, a parte frágil, a parte sensível, a parte que não performa, a parte que não compete. A família representa a persona social, a máscara, o papel, a normalidade. Quando a sombra emerge, ela é escondida, negada, exilada. O quarto é o inconsciente. A família fecha a porta, porque ninguém quer encarar o que reprimiu. Gregor não escolheu se transformar, mas precisa lidar com isso, assim como ninguém escolhe nascer. Aqui Kafka se aproxima do sentimento que mais tarde será radicalizado por Émile Cioran. A sensação de que existir já é um erro estrutural. Gregor não é culpado, mas paga. Ele não fez nada, mas sofre. O mundo não precisa de motivo para esmagar. Grethe, a irmã, inicialmente cuida dele. Ela leva comida. Ela tenta adaptar o quarto. Ela ainda o reconhece. Mas aos poucos, ela também cansa. Ela amadurece. Ela percebe que a presença do irmão impede sua própria ascensão social. E então pronuncia a sentença final. Precisamos nos livrar disso. Não dele. Disso. A desumanização está completa. Gregor morre silenciosamente, sem drama, sem despedida. Ele morre quase aliviado. E o que acontece depois? A família sente leveza, vai passear, planeja o futuro. A filha parece promissora, a vida melhora. A morte do inútil trouxe prosperidade. Kafka não grita, ele sussurra. Mas o que ele sussurra é insuportável.
A sociedade prospera quando o diferente desaparece. Hoje, o inseto pode ser a depressão, a demissão, a falência, a doença, a improdutividade, o burnout, a perda de status. Enquanto você produz, você é humano. Quando não produz, o quarto começa a se fechar. Kafka não escreve sobre um homem que virou inseto. Ele escreve sobre um mundo que transforma homens em insetos. E talvez o verdadeiro horror não seja acordar transformado, mas perceber que ninguém estranha. A partir de agora, senhoras e senhores, vamos entrar na obra A Metamorfose com mais detalhes e avaliações. Mas antes de prosseguir, se você ainda não curtiu, faça isso agora mesmo. Curta, inscreva-se no canal Mucambo, deixe seu comentário e compartilhe com mais alguém. Quando Gregor Samsa despertou certa manhã de sonhos intranquilos, encontrou-se em sua cama metamorfoseado num inseto monstruoso. Observe a frieza. Não há exclamação, não há suspense, não há transição. Kafka elimina a causa. Ele remove a explicação porque quer eliminar a ilusão de que a vida é lógica. Em narrativas tradicionais, algo leva à transformação. Aqui, não. A transformação simplesmente é. Isso é profundamente moderno. É o mesmo sentimento que atravessa o século XX. Guerras inexplicáveis, burocracias desumanas, sistemas que esmagam sem rosto. Kafka antecipa o colapso da narrativa racional do mundo. Gregor olha para o próprio corpo. Não reconhece suas pernas. Não controla seus movimentos. Está preso ao dorso. O corpo deixa de ser extensão do eu. Isso é central. O corpo vira objeto. Aqui podemos conectar com alienação, doença, depressão, dissociação. O corpo não responde, e quando o corpo falha, a identidade começa a ruir. Kafka escreve algo perturbador. Gregor pensa: que profissão cansativa escolhi? Ele não pensa, sou um inseto. Ele pensa, vou perder o trem. Isso revela algo brutal. A identidade dele estava reduzida à função. Ele não se define como filho, nem como indivíduo, nem como consciência. Ele se define como empregado. Aqui, Kafka antecipa a crítica que depois será aprofundada por pensadores como Michel Foucault, o indivíduo disciplinado pelo sistema. Gregor internalizou o chefe. Mesmo transformado, ainda sente culpa por faltar. Quando Gregor não aparece, o gerente vai até a casa.
Isso é significativo. A instituição invade o espaço íntimo. O trabalho não é apenas trabalho. É vigilância, é controle, é suspeita constante. Kafka mostra algo assustador. O sistema presume culpa antes de ouvir explicação. E isso ecoa outra obra dele, O Processo. Durante boa parte da primeira parte, Gregor está atrás da porta. Ele tenta abrir, não consegue. A família espera do outro lado. A porta representa a fronteira entre identidade privada e função social. O limite entre o eu e o olhar do outro. Enquanto a porta está fechada, há suspense. Quando se abre, vem o choque. A reação da família é assustadora. A mãe desmaia. O pai se enfurece. O gerente foge. Ninguém pergunta como você está. Perguntam o que aconteceu com você. É diferente. Uma pergunta reconhece o sujeito. A outra vê apenas o fenômeno. Gregor já não é quem. Ele é o quê? E sente vergonha. Gregor tenta se esconder. Ele cobre o próprio corpo com o lençol. Isso é crucial. Mesmo transformado, ele ainda sente vergonha. Isso significa: a consciência permanece humana. O horror não é físico, é social. Ele se envergonha do olhar do outro. Aqui, Kafka toca na raiz da ansiedade moderna. A vida como palco. Ainda na primeira parte já se delineia a violência paterna. O pai assume a postura militar. Empurra o filho de volta ao quarto. Ele não tenta compreender. Ele tenta conter. O pai representa a autoridade, a tradição, a lei, o julgamento. Kafka transforma o conflito pessoal com seu próprio pai numa alegoria universal. A figura paterna é o primeiro tribunal da vida. Gregor começa a rejeitar alimentos humanos. Prefere restos, comida estragada. Isso é simbólico. Ele já não participa do mundo comum. Sua dieta muda, sua natureza muda. Mas algo permanece. Ele ainda sente, ele ainda pensa, ele ainda ama a irmã. Kafka nos força a perguntar: o que define o ser humano? O corpo ou a consciência? O quarto vai sendo esvaziado. Os móveis são retirados. A escrivaninha, os objetos pessoais. Isso parece ajuda, mas é apagamento. Retirar os móveis é retirar a história, é apagar o sujeito, é facilitar a adaptação ao papel de inseto. Kafka sugere algo devastador.
Às vezes, a ajuda social acelera a desumanização. Kafka cresceu num ambiente judaico assimilado. Culpa sem explicação é tema recorrente na tradição religiosa. Gregor sofre, mas não sabe por quê. Isso ecoa o livro de Jó. Sofrimento sem crime, silêncio divino. Mas, diferente de Jó, não há resposta final. Não há restauração. A modernidade é um mundo sem teodiceia. Gregor sustentava a família. Quando deixa de produzir, ele se torna peso. A lógica é econômica. Kafka antecipa o homem corporativo moderno, exausto, substituível, avaliado por desempenho, vigiado, descansável apenas na morte. A família melhora financeiramente após sua morte. Isso é ironia cruel. A questão central: Gregor virou inseto ou apenas perdeu a máscara? Talvez o que chamamos de normalidade seja apenas a capacidade de funcionar, apesar da deformação interior. Kafka tinha uma relação profundamente ambivalente com sexualidade. Desejava intimidade, temia casamento, sentia culpa pelo desejo, frequentava bordéis e depois se enchia de vergonha. Em cartas à noiva Felice Bauer, ele oscila entre paixão e pânico. Ele escreve como alguém que quer amar, mas teme ser devorado pela vida conjugal. Agora observe Gregor. Ele é um homem adulto que sustenta a família, mas não tem vida própria, não tem desejo, não tem intimidade. Seu quarto é quase monástico, sem erotismo, sem individualidade. Quando ele vira inseto, seu corpo se torna grotesco, dessexualizado, repulsivo. Kafka transforma o medo da sexualidade em deformação física. A vergonha que Kafka sentia de seu corpo e de seus impulsos é projetada no corpo de Gregor. Gregor não apenas perde a humanidade social, ele perde qualquer possibilidade de desejo. Ele é reduzido à função biológica mínima. A irmã como transição geracional. Gretchen começa como cuidadora. Ela representa sensibilidade, possibilidade, esperança. Mas aos poucos ela amadurece. E, ao amadurecer, abandona o irmão. Aqui há algo profundamente simbólico. Gregor se sacrifica pela família. Permanece estagnado, imóvel. Gretchen floresce. No final da obra, os pais percebem que ela está pronta para o casamento.
A morte de Gregor abre espaço para a ascensão da irmã. Kafka sugere algo brutal. A família evolui quando o elemento improdutivo desaparece. O sacrifício silencioso alimenta o progresso. Isso ecoa estruturas sociais mais amplas. Sistemas que descartam indivíduos em nome da continuidade. A degradação progressiva. Gregor começa tentando se comunicar. Depois tenta se adaptar. Depois se esconde. Depois para de comer. Depois para de tentar. Depois simplesmente espera. A transformação física acompanha a psicológica. Primeiro, a consciência. Depois, a resignação. Depois, a apagamento. Isso é um retrato preciso da depressão profunda. O indivíduo tenta, fracassa, é rejeitado, interioriza a rejeição, desiste. Kafka descreve esse processo com precisão quase clínica. A maçã, o pecado sem crime. O pai arremessa maçãs. Uma se aloja nas costas de Gregor. Ela apodrece ali, totalmente. A maçã é símbolo bíblico, é culpa, é pecado original. Mas Gregor não faz nada. Aqui está o ponto central do universo kafkiano. A culpa antecede a ação. O homem de hoje em dia, o homem moderno, nasce endividado. Endividado economicamente, endividado moralmente, endividado existencialmente, endividado assim na terra como no céu. Kafka antecipa uma sensação que atravessará o século XX. A morte como silêncio, a vida como dívida. Gregor morre sozinho, sem discurso final, sem reconciliação. Ele pensa na família com ternura antes de morrer. Ele ainda ama aqueles que o rejeitaram. A morte não é heróica, é silenciosa, quase discreta. E após a morte, alívio. A família respira, abre as janelas, toma sol, planeja o futuro. Kafka não escreve uma tragédia. Ele escreve uma substituição. O sistema se reorganiza. A ausência do inseto restaura a harmonia. Em 1917, Kafka descobre que tem tuberculose. Ele começa a definhar. Passa por sanatórios, isolamento, fragilidade física extrema. Sua voz se enfraquece, seu corpo emagrece. Nos últimos meses, mal conseguia comer por causa da dor na garganta. É impossível não ver paralelos com Gregor. Kafka também se tornou um corpo que incomodava, dependente, doente, silencioso.
Ele morreu em 1924, aos 40 anos. Pediu que seu amigo Max Brod queimasse seus manuscritos. Brod não obedeceu. Graças a essa desobediência, o mundo conheceu Kafka. Hoje o inseto pode ser burnout, transtornos mentais, perda de emprego, doença crônica, envelhecimento, cancelamento social. Enquanto você produz, é valorizado. Quando deixa de produzir, você sente a porta se fechar. As redes sociais intensificaram esse mecanismo. Você é visível enquanto performa. Quando não performa, desaparece. Kafka escreveu antes da internet, mas descreveu perfeitamente a lógica dela. Kafka não oferece solução. Não há redenção. Não há moral final. Ele apenas revela. Revela que a identidade pode ser frágil. O amor pode ser condicional. A utilidade pode substituir o afeto. A culpa pode existir sem crime. O sistema pode ser invisível. E talvez a pergunta final seja: você é Gregor? Ou é parte da família? Ou é o gerente batendo a porta? O que você é? Se Kafka escreveu O Pesadelo em forma de narrativa, Emile Cioran escreveu O Pesadelo em forma de aforismo. Kafka mostra o homem transformado em inseto. Cioran diz: nascer já foi a metamorfose trágica. Kafka dramatiza a culpa. Cioran a declara estrutural. Ambos compartilham a sensação de deslocamento, o cansaço metafísico, a ironia amarga, a ausência de consolação. Mas há uma diferença essencial. Kafka ainda sente ternura. Gregor morre pensando na família. Cioran não tem essa ternura. Ele escreve como quem já atravessou o deserto da esperança. Se Kafka é a angústia silenciosa, Cioran é a lucidez que ri do próprio desespero. Jean-Paul Sartre afirmou: o homem está condenado a ser livre. Mas em Kafka há algo ainda mais inquietante. Gregor não escolheu. A transformação não foi ato, foi fato. Aqui está a tensão. Para Sartre, a liberdade é inevitável. Para Kafka, a condição é inevitável. Sartre acredita que o homem constrói sentido. Kafka observa que o mundo pode esmagar antes que o sentido seja possível. Em Sartre, há responsabilidade. Em Kafka, há opacidade. Ambos revelam a solidão radical do indivíduo moderno.
Mas Kafka retira até mesmo a garantia de que suas escolhas terão consequência lógica. Quando lemos Kafka à luz de Carl Jung, algo se ilumina. Gregor é a sombra da família. Aquilo que todos reprimem: fragilidade, falha, dependência, vulnerabilidade. A família precisa expulsar a sombra para preservar a imagem. Isso não é apenas familiar, é social. A sociedade projeta suas fraquezas em grupos, indivíduos, minorias, anormais. Kafka revela o mecanismo arquetípico da exclusão. Ele mostra o que acontece quando a sombra ganha forma. Ela é isolada, negada, eliminada. Kafka não publicou grande parte de sua obra em vida, mas após sua morte, tornou-se um eixo do século XX. Influenciou literatura existencial, teatro do absurdo, cinema expressionista, narrativas distópicas. O adjetivo kafkiano entrou no vocabulário mundial. Kafkiano significa sistema incompreensível, culpa sem causa, labirinto burocrático, angústia silenciosa. Autores posteriores beberam dessa fonte, e o mundo moderno, com seus formulários, protocolos, algoritmos e avaliações invisíveis, parece ter realizado plenamente o universo kafkiano. Hoje não acordamos como insetos. Acordamos como perfis. Somos avaliados por métricas, classificados por algoritmos, julgados por produtividade. O gerente agora é invisível, mas está sempre presente. O tribunal não tem rosto, mas existe. A metamorfose moderna é mais sutil. Você não vira inseto, você vira dado. Kafka antecipou isso. Sem internet, sem tecnologia digital, ele entendeu a estrutura psicológica antes que a tecnologia a amplificasse. Imagine novamente Gregor, sozinho, no quarto, ferido, esquecido. Agora imagine Kafka, magro, tossindo, escrevendo à noite, sabendo que talvez ninguém o leia. Ele também era, de certa forma, um inseto social. Mas há uma ironia final. O homem que se sentia invisível tornou-se visível à estrutura invisível do mundo. E talvez essa seja a última metamorfose, a dor transformada em linguagem. Kafka morreu aos 40 anos, mas o pesadelo que ele descreveu continua acordado. E a pergunta permanece: se você acordasse amanhã,
e percebesse que perdeu sua utilidade, quem permaneceria ao seu lado? E mais importante, você ainda reconheceria a si mesmo? E quanto mais avançamos no século XXI, mais o mundo parece ter sido desenhado por Franz Kafka. Em O Processo, Joseph K. é acusado, mas nunca descobre do que. Não há acusador visível, não há crime claro, não há defesa eficaz. Isso é mais do que ficção. É a estrutura do poder moderno. Aqui podemos aproximá-lo de Michel Foucault. Foucault mostra que o poder moderno não é mais apenas repressivo. Ele é difuso, ele é institucional, ele é administrativo, ele é técnico. O poder não precisa gritar. Ele organiza, ele classifica, ele arquiva, ele avalia. Kafka antecipa o estado burocrático moderno, um sistema onde o indivíduo se perde em protocolos, onde a lei existe, mas sua lógica não é acessível. O terror não está na violência explícita, está na opacidade. No capitalismo contemporâneo, identidade é desempenho. Você é seu currículo, seu cargo, sua produtividade, seus resultados. Gregor Samsa só era amado enquanto pagava as dívidas da família. Quando perde a capacidade de trabalhar, perde o valor. E isso é brutalmente atual. No capitalismo tardio, burnout é normal. Exaustão é virtude. Descanso é culpa. A pergunta central nunca é: você está bem? É: você está rendendo? Kafka mostra o que acontece quando alguém deixa de render. Ele não é acolhido, ele é isolado. Hoje vivemos sob métricas, curtidas, seguidores, avaliações, ranking, score de crédito, performance. O tribunal kafkiano agora é algoritmo. Você não sabe exatamente quem decide, mas sabe que está sendo avaliado. É o processo digital. Você pode ser punido sem saber qual regra quebrou. Pode ser cancelado, desmonetizado, rebaixado, despriorizado, sem acusador visível. A culpa precede o erro. Entramos numa era onde decisões são tomadas por sistemas. Crédito aprovado ou negado, currículos filtrados, conteúdo promovido ou silenciado. Algoritmos substituem juízes humanos, mas o algoritmo não explica, ele calcula. O mundo torna-se ainda mais kafkiano, porque agora o poder não é apenas invisível, é matemático. E a matemática não dialoga, ela executa. Kafka descreveu a sensação. A tecnologia apenas materializou a estrutura.
No universo kafkiano, o indivíduo tenta se explicar, mas sua linguagem não alcança o sistema. Hoje isso acontece em escala global. Você fala, mas o sistema não ouve. Você apela, mas a decisão já foi tomada. Você existe, mas como dado. A metamorfose contemporânea não é física, é digital. Você não vira inseto, você vira perfil. Kafka não odiava a modernidade. Ele temia a redução do humano. O que é o humano quando a política é burocrática? Quando o trabalho é exaustivo? O que é o humano quando o amor é incondicional? Quando o valor é medido por produtividade? Quando o julgamento é invisível? O que é o humano? Talvez o inseto não seja uma punição. Talvez seja uma metáfora precisa. Se o mundo é kafkiano, existem duas possibilidades: cair na desesperança absoluta ou desenvolver lucidez. Aqui podemos lembrar Émile Cioran, mais uma vez, que abraça o abismo, ou Jean-Paul Sartre, que insiste na responsabilidade. Kafka não escolhe por nós, ele apenas revela o cenário. E, para terminar, imagine novamente aquela manhã. Gregor acorda, descobre-se transformado. Mas talvez a verdadeira pergunta nunca tenha sido: por que ele virou inseto? Talvez a pergunta seja: quando foi que começamos a aceitar que nossa humanidade depende da utilidade? Kafka morreu jovem. Pediu que seus escritos fossem queimados. Ele não se via como grande autor. Ele se via como alguém inadequado. Mas foi exatamente esse sentimento de inadequação que permitiu que ele enxergasse o que muitos não enxergavam. Ele viu a máquina. Ele viu o tribunal. Ele viu o quarto fechado e escreveu. Hoje, o mundo continua construindo sistemas invisíveis. Continua medindo, continua avaliando, continua classificando. Mas enquanto houver consciência, a metamorfose não será total. Porque o que Kafka fez foi isto: ele transformou a dor em linguagem. E linguagem é resistência. Se este episódio tocou algo em você, se você já se sentiu como Gregor, se você já sentiu a porta se fechar, então este canal existe para isso, para abrir portas, para iluminar estruturas invisíveis, para transformar angústia em consciência. Se você quer continuar explorando esses abismos, Nietzsche, Cioran, Sartre, Jung, Freud, Lacan, o poder, o sentido, o vazio e tantos outros. Inscreva-se no Mucambo. Apoie este projeto.
Compartilhe com alguém que precisa entender que não está sozinho atrás da porta, porque talvez a verdadeira libertação não seja deixar de ser inseto, mas perceber que o sistema nunca definiu quem você é. E essa consciência é o início de outra metamorfose. A você que chegou até o fim, muito obrigado, de verdade. E até o próximo ensaio filosófico. Canal Mucambo. Quem tem ouvidos, ouça.